A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25 e versículo de número 36 ao 38, que vai nos dizer assim: Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Deus, ele fez justiça por Davi. Muitas vezes, diante de injustiças, diante daquilo, irmãos, que nos fere, nós queremos responder à altura, nós queremos fazer justiça. Davi teve vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Davi teve vontade de ir lá e responder Nabal à altura, tocando nele e em todos os homens da sua casa. Porém, Deus usou Abigail para impedir a Davi, para que Davi não fizesse uma justiça com as próprias mãos. Deus me trouxe aqui para te dizer: não bote a sua mão, deixe nas minhas mãos. Se Davi colocasse as mãos dele, Deus não colocaria as mãos de Deus. Aonde a minha mão está, aonde a sua mão está, Deus não age. Deus, ele não trabalha. E nós precisamos, irmãos, para vermos o agir de Deus, tirar a nossa mão, deixarmos Deus trabalhar. E foi exatamente isso que Davi fez. Ele resolveu deixar Deus trabalhar. E eu te digo uma coisa: ele só saiu ganhando, ele não saiu perdendo. Todas as vezes que você entrega tudo nas mãos de Deus, você não perde, você ganha. Eu vou repetir para você entender: todas as vezes que você entrega tudo na mão de Deus, você não perde não, você só ganha. Te feriram, foram injustos contigo, fizeram mal contra você, se levantaram calúnia. Entregue nas mãos de Deus. Eu não sei qual foi o tipo de dor que pessoas te fez enfrentar. Eu não sei qual foi o tipo de sofrimento que pessoas te causaram. Porém, Deus está dizendo para você hoje: entregue nas minhas mãos. Declare comigo: eu vou entregar todo o meu sofrimento nas mãos de Deus. Eu vou entregar todo o meu sofrimento nas mãos de Deus. Nabal poderia ajudar Davi, mas não ajudou e ainda o insultou. Tem pessoas que poderiam te ajudar, mas estão te insultando. Estão se levantando contra ti, estão falando inverdades ao teu respeito, porque é doloroso quando nós escutamos inverdades ao nosso respeito. Porém, Deus está dizendo: deixe nas minhas mãos. Você só vai ver Deus agindo se você fizer como Davi, entregar Nabal nas mãos de Deus. Declare comigo: eu vou entregar Nabal nas mãos de Deus. Eu vou entregar Nabal nas mãos de Deus. Quem é Nabal, irmã? Nabal é quem te feriu. Nabal é quem poderia te ajudar, mas só fez te apunhalar. Nabal é quem levantou calúnia contra ti. Nabal é quem está ferindo você, falando mal de você, tentando manchar a tua imagem. Deus está dizendo: deixa este Nabal nas minhas mãos, deixa esse homem, esta mulher nas minhas mãos, porque eu sou o Senhor que faço justiça. Eu sou o Senhor que sei o tempo certo de ferir a Nabal. Não tardou da justiça acontecer. Já declare comigo que isso é profético. Não vai tardar da justiça de Deus acontecer. Não vai tardar da justiça de Deus acontecer. Irmão, sem justiça que demora anos para acontecer. Mas tem justiças que são no de repente, que a gente chega a ficar assustado com o que Deus faz. E Deus está dizendo: você vai ter uma experiência por esses dias que você vai ficar assustada. Que você vai ficar assustado. Porque você vai dizer: eu não esperava que fosse tão rápida a justiça de Deus. Davi resolveu ouvir o conselho de Abigail. E hoje Deus diz para você: ouça a minha palavra. Deixe nas minhas mãos. Se você entrou aqui pensando em responder à altura, pensando em se justificar, pensando em mostrar alguma coisa, Deus está dizendo: a partir de agora se cale. A partir de agora só siga a sua vida. Porque eu, o Senhor, irei fazer justiça.
A Bíblia vai nos dizer que lá estava Nabal, agindo como se nada tivesse acontecido. Tem gente que é assim, te fere, te caluneia, levanta o mal contra ti e vive como se nada tivesse acontecido. Acha que pode lançar flecha contra você, acha que pode lançar veneno contra você e pensa que você não tem um dono. Era exatamente assim que Nabal agia com Davi. Como se Davi não tivesse um dono. Tem gente que esqueceu de verdade, literalmente, que você tem um dono. E Deus está dizendo, é minha permissão. Porque eu quero tocar em Nabal. Muitas vezes, irmãos, Deus permite o coração de algumas pessoas se endurecerem ao nosso respeito para que Deus possa tocar nelas. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes Deus permite o coração de algumas pessoas se endurecerem ao nosso respeito para Deus tocar nelas. Nabal preferiu deixar o coração dele se endurecer para não ajudar Davi, porque se ele ajudasse Davi, ele seria abençoado. É bíblico, irmãos. O Senhor vai abençoar aqueles que nos abençoarem e amaldiçoar os que nos amaldiçoarem. Acabou. Se Nabal servisse de canal de bênção na história de Davi, você acha que ele seria amaldiçoado? Por que não seria? Tem pessoas que, se elas te ajudassem, se elas servissem de canal de bênção na sua história, Deus ia abençoar a elas. E Deus está dizendo para você hoje, elas escolheram não abençoar. E eu permiti, endureci o coração para que eu pudesse tocar nelas, para que eu pudesse fazer justiça. Deus é Deus de justiça. Nabal estava aqui, irmãos, fazendo um banquete, como um banquete de rei. Estava tendo até festa na casa de Nabal, Davi lá sofrendo. Davi injustiçado. Davi passando necessidade, precisando de ajuda. E Nabal fazendo banquete de rei. Negou a ajuda a Davi, se levantou, falou mal de Davi. E isso tudo Deus estava vendo. Tem muitas pessoas que elas fazem o mal e ficam como Nabal. Fazendo banquete de rei, fazendo festa. E você diz, meu Deus, parece que eu que estou errada. Parece que eu que estou errado, porque olhando para a história de Davi, parecia o que Nabal estava ali, imperando. Parecia que Nabal estava no seu melhor tempo, no auge, no seu melhor dia, que ele havia agido certo e Davi que estava errado. Tem momentos que é exatamente assim. A pessoa tá lá fazendo festa, fazendo banquete, enquanto você tá cá, passando privação, passando luta, dificuldade. E você diz, Deus, eu não tô conseguindo entender. Deus está dizendo, eu estou armando o cenário para ferir a Nabal. Eu vou repetir para você entender. Deus está armando o cenário para ferir a Nabal. Declare comigo, eu creio que Deus vai ferir Nabal, que tem se levantado contra a minha história e não tardará. Eu creio que Deus vai ferir Nabal, que tem se levantado contra a minha história e não tardará. Parecia que Deus ia ferir aqui? Não parecia. Ele estava dando um banquete de rei, o coração dele estava alegre, e ele embriagado. Ou seja, ele estava festejando, parecia que tudo estava maravilhosamente bem. Olha banquete, olha comida sobrando, olha vinho, olha Nabal ali festejando, e Deus só olhando e dizendo, tá chegando o tempo da tua paga, Nabal. Hoje Deus diz para você, não é porque algumas pessoas parecem que estão bem por fora, que elas realmente estão. Você não sabe o que está acontecendo por dentro. Deus estava prestes aqui a ferir o coração de Nabal. Nabal, ele tinha um coração ruim, um coração perverso. Você vai observar, irmãos, que ele era filho de Belial. Tem gente que é filho de Belial. Tem gente que é filho do diabo. Tem gente que não quer mudança, irmãos. Nabal não se arrependeu do mal que ele havia feito ali contra Davi. Daquilo que ele havia dito. Do que ele negou a fazer para o ungido do Senhor. Porque Davi era ungido do Senhor. Davi era escolhido por Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você é escolhida, que você é escolhido. Muitos podem estar te rejeitando, se levantando contra ti, mas você tem um dono. E através dessa palavra Deus está dizendo, eu sou Deus zeloso. Eu sou teu pai, eu sou teu amigo e sou Deus de justiça. E não vou tardar de fazer justiça por você. Agora não bote sua mão. Não responda à altura, eu sei que é difícil, mas Deus está dizendo, respire fundo. Se preciso for, chore no seu quarto. Converse com Deus. Fale para Deus as dores do que Nabal fez. O que elas te causaram, porque, irmãos, tem dores que realmente são causadas por pessoas maliciosas. Tem dores que parece que a gente realmente não vai conseguir suportar. Mas Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo, só me conte e deixe nas minhas mãos.
Deixe Deus trabalhar. Davi não sabia, mas Deus estava prestes a trabalhar por ele. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando por você nos bastidores. Deus estava prestes a ferir o coração de Nabal. Nabal, ele não morreu, irmãos, porque chegou o dia dele normalmente. Não, foi porque Deus feriu a ele. Deus ainda fere os inimigos do seu povo. Sim, é Bíblia, irmãos. Deus ainda fere aqueles que não fazem parte de um propósito do próprio Deus e ainda querem atrapalhar o propósito de Deus. Davi era propósito de quem? De Deus. Davi era a escolha de quem? De Deus. Assim é contigo. Você é propósito de quem? A tua casa é propósito de quem? Os teus filhos são propósitos de quem? Ai, irmão, eu tenho enfrentado isso, tenho passado por aquilo. E Deus está dizendo, eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem enfrentado e te trouxe aqui para te lembrar que eu tenho o controle de tudo. Eu te trouxe aqui para te lembrar que eu não vou deixar as coisas da forma que estão. Eu vou fazer justiça por você. Davi não tinha, irmãos, noção do que estava acontecendo. Nabal estava lá com o coração dele como coração de pedra. Tem gente que o coração é ruim, tá pensando o quê? Te fez um mal, que se arrependeu, não se arrependeu não. Foi assim que aconteceu com Nabal. Nabal não dava nem aí pra Davi, ó. Tá pensando que ele depois ficou com remorso, ficou lá arrependido, dizendo assim, por que eu fiz isso? Eu vou lá, vou me redimir com Davi. Não, irmãos, ele não tava nem aí, ó. Tava achando que ainda tava certo. Tem gente que lhe fez o mal e tá achando que ainda tá certo. E tá achando que ainda tá certo. E Deus tá dizendo, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque eu vou mostrar quem é quem. Irmãos, Deus sabe mostrar quem tá certo e quem tá errado na situação. Deus tem a balança justa e a balança de Deus está em ação. Deus não vai deixar aquilo que está com peso injusto como se estivesse certo, não. Deus, ele não compactua com o que é errado. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não compactua com o que é errado. Eu sirvo a um Deus que não compactua com o que é errado. Não adianta, os homens podem até se camuflar diante de outros homens, mas diante de Deus ninguém se camufla. E Deus jamais compactuaria com Nabal. Deus não compactua com gente que é filho de Belial, irmãos. Deus não compactua com aquilo que não pertence a ele. Se não pertence a ele, ele vai fazer justiça. Por quê? Porque está tentando impedir o propósito dele. Deus não obriga ninguém a pertencer a ele. Deus nos dá livre arbítrio, mas ninguém toque nos propósitos dele não, irmãos. O problema aqui que Deus feriu a Nabal não foi porque ele escolheu o caminho dele de ser filho de Belial, não. Deus feriu a Nabal porque ele estava tentando, irmãos, ir contra o propósito de Deus. E todas as vezes que alguém tenta ir contra o propósito de Deus, Deus toca. Porque Deus é o nosso advogado. Davi tinha um advogado na terra. Você tem um advogado, você tem um juiz, você tem o Senhor dos Senhores, que ele é por ti. Declare comigo, meu Deus é por mim e ele vai guerrear minha guerra. O meu Deus é por mim e ele vai guerrear a minha guerra. Quem fez justiça foi Deus. E hoje Deus está dizendo, não serão os homens, mas sou eu que vou fazer justiça. Declare comigo, quem vai fazer justiça é o meu Deus. Quem vai fazer justiça é o meu Deus. Versículo 38. Passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Acabou. Você está pensando que Davi precisou guerrear contra Nabal? Não, você está pensando que Davi precisou pegar a espada para acabar com tudo? Não, irmãos, Deus feriu, deixe Deus fazer. Porque quando Deus faz de maneira perfeita, Deus não deixa rastro. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não deixa rastro. Eu sirvo a um Deus que não deixa rastro. Quando ele faz de maneira perfeita. Deus feriu a Nabal. Acabou. Nabal desceu à sepultura. Quem é Nabal mesmo? Quem é Nabal diante de Deus? Hoje Deus diz para você quem é o afrontoso diante de mim. Quem é a afrontosa? Quem é que está tentando fazer aí o mal contra ti? Quem é? Você pode, humanamente falando, ser alguém desprezível. Porque tem gente que olha pra gente e nos despreza, irmãos. E realmente nós não somos nada. Mas Deus está dizendo, dentro de você tem algo que é valoroso, que é o meu Espírito Santo. E ninguém pode tocar naquilo que é valoroso. Ninguém pode tocar porque você tem um valor por carregar aquilo que é precioso. Você carrega o Espírito Santo na tua história. Você carrega o Espírito Santo na tua ramancho de rasto candaraia vida. E hoje Deus, ele diz para você através dessa palavra, chegou o meu tempo, minha filha. Chegou o meu tempo, meu filho. Deus feriu a Nabal. Nabal morreu, acabou.
Cadê o Nabal afrontoso? Cadê o Nabal malicioso? Cadê o Nabal perverso, filho de Belial? Acabou. Deus sabe como quebrar a soberba, a arrogância, a prepotência. Na verdade, Deus sabe como tirar cada inimigo do caminho. E Ele está dizendo, chegou o meu tempo. Chegou o tempo em que eu vou tirar os inimigos do caminho. Chegou o tempo em que eu vou fazer justiça. Chegou o tempo em que eu vou tocar nos teus adversários. Nabal estava ali achando que ia continuar dando banquete e não ia ter nada. Tem gente que tocou em você e Deus permitiu. Teve gente que tocou na sua vida. Teve gente que tentou parar o projeto de Deus na sua história. E você não entende porque Deus ainda não tocou. E Deus está dizendo, calma, minha filha. Eu permiti que tocasse em algumas áreas da sua vida para que eu pudesse tocar. Para que eu pudesse ferir. Para que eu pudesse fazer justiça. Declare comigo, meu Deus é justo. E chegou o tempo da justiça dele. O meu Deus é justo. E chegou o tempo da justiça dele. Foram poucos dias, 10 dias só. Não demorou muito não. Deus está dizendo, será questão de dias a justiça para algumas pessoas que estão me ouvindo agora. É por isso que você não pode responder à altura. É por isso que você tem que deixar na mão de Deus. Porque não vai estar dada a justiça acontecer. Se você colocar sua mão, se você tentar resolver, responder à altura agora, você vai acabar perdendo a razão. Você vai acabar perdendo a justiça que está prestes a acontecer em poucos dias. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que em poucos dias você vai ter testemunho para contar de justiça de Deus. Você vai ficar perplexa diante do que Deus fará. Minha irmã, eu não sei qual é o nível de profundidade que tu tem com Deus, mas Deus está dizendo, você ficará perplexa. Meu irmão, eu não sei qual o nível de intimidade com Deus, mas Deus está dizendo, você ficará perplexo diante da justiça que eu vou fazer com uma grande velocidade. E você e todos os que te cercam saberão que você tem um dono. Você terá a convicção e a certeza de que teu Deus é na tua vida, porque Deus não de repente fere a Nabal. Deus não de repente faz justiça. Deus não de repente paralisa o zombador. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor paralisou a Nabal, o Senhor está paralisando inimigos dos seus filhos que têm se levantado. Ó Senhor, quantos inimigos têm se levantado para tentar parar a obra, para tentar paralisar, Pai, o chamado, o propósito do Senhor na vida dos teus filhos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está com os teus filhos. E o Senhor vai parar cada filho de Belial. O Senhor vai parar cada inimigo, cada adversário. O teu nome será glorificado na história dos teus filhos e não tardará. Como foi aqui, Pai, na história de Davi, houve uma grande justiça. Nabal, filho de Belial, foi paralisado pelo Senhor. Eu creio que todo filho de Belial que estava no nosso caminho, Pai, todos aqueles que estavam se opondo à obra do Senhor na vida dos teus filhos, o Senhor vai paralisar. O Senhor vai remover do caminho e será da tua forma, será do teu jeito, porque o Senhor sabe fazer justiça, Pai. E eu creio que a justiça virá e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja vistado de maneira especial
profunda e sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O próprio Deus, ele fez justiça. O próprio Deus, ele feriu Nabal 10 dias depois. Deus está dizendo para você hoje, não vai tardar da justiça acontecer. Não vai tardar de Deus ser resposta naquilo que te causaram, no mal que te fizeram. Mas não coloca a sua mão. Deixe Deus trabalhar, porque quando ele faz justiça, ele faz de forma perfeita. Como Deus fez justiça por Davi, ele fará por você e não tardará. Será em poucos dias. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.